Ô Zé, vamos falar de outro tema também super importante com a Priscila Cruz, que do Todos pela Educação, está aí para conversar com a gente. E a pergunta que ela vai ter que responder, Zé, é por que os alunos do Brasil ficaram entre os mais mal alfabetizados do mundo, né? Tamanho do nosso problema na educação básica. O pessoal está preparando ela para entrar. Vamos chamar a Priscila para participar aqui com a gente. Coloca a Priscila junto com a gente, pessoal. Oi, Priscila, boa noite para você. Oi, boa noite, Kennedy Toledo. Bom estar com vocês de novo. É Uma bom, é honra bom receber tê-la aqui você. conosco. Ô Zé, vamos começar a conversar com a Priscila. Ô, Priscila, por que a gente não consegue alfabetizar direito os nossos estudantes, os nossos alunos? Priscila, onde que está o nó? Ou os nós? Onde É, estão os nós? pois é, Kennedy, são nós, né? Porque se fosse um nó só, aí seria fácil resolver, a gente já teria resolvido. A questão é que são muitas políticas que precisam atuar de forma coordenada no Brasil. Lembrando que a gente passou 4 anos sem essa coordenação nacional por conta, né, do governo Bolsonaro, que ficou muito mais preocupado com homeschooling, militarização, enfim, fez com que também o Brasil fosse o segundo país que ficou com as escolas por mais tempo fechadas por conta do descontrole da pandemia. Então, isso fez com que a gente também tivesse uma situação de descoordenação nacional. Agora, eu acho que tem alguns pontos que, obviamente, são políticas mais prioritárias. Eu quero começar com uma, Kennedy Toledo, acho que Toledo já me ouviu falar sobre isso algumas vezes, mas é que eu acho que, assim, é impressionante como a gente não enfrenta essa questão, porque vocês estavam falando de lobby, né? O lobby é Uhum. forte nessa área, que é das universidades privadas no país. A gente tem hoje mais alunos estudando pedagogia 100% à distância do que em cursos presenciais. Isso majoritariamente universidades privadas, universidades, né, faculdades, cursos de 99,90, 129,90, que o aluno, a aluna recebe um monte de documento PDF, depois lá no sábado de manhã faz um teste, e é assim que a gente está formando professores, pedagogos, que são os professores que alfabetizam, que estão no Fundamental 1, que é o que o Pearce revelou agora, né? É a primeira vez que o Brasil participa dessa avaliação internacional, é a primeira vez que a gente consegue se comparar com o resto do mundo nessa etapa. A gente já participava do PISA, o Brasil participa do PISA desde o começo, mas o PISA é com alunos de 15 anos, é a primeira vez que a gente agora participa com alunos de 10 anos, pegando justamente essa etapa mais precoce, né, da trajetória escolar dos nossos alunos. Só para Então, entender um pouquinho, Priscila, eu acho que é importante as pessoas saberem como é que é a metodologia. Aí você pega o total de alunos, pega uma amostra de alunos, é o mesmo teste que se aplica aqui e nos outros 65 países? Como é que funciona? sim, é uma avaliação amostral, né? A gente tem uma amostra grande de alunos, representativa do país inteiro. Como no PISA, é a mesma avaliação, obviamente, traduzida para a língua, né? Calibrada para a língua de cada um desses países, e mostrou uma situação em que o Brasil está nos últimos lugares, como também está no PISA, né? O que tem de diferente agora, Toledo, é que, assim, qual que é a notícia, dessa avaliação? São duas. Primeiro, porque mostrou que as avaliações nacionais, que aqui no Brasil a gente vem avançando nesses resultados justamente no quinto ano, que seria o equivalente ao PIRLS, né? O Brasil avançou nos últimos 12 anos, a gente tinha 28% dos alunos com aprendizado adequado em língua portuguesa em 2007 e passou para 62% em 2019. Então, o Brasil avançou nesse Uhum. período. Aí o Pearce vai lá e fala o seguinte para a gente: olha, só que o Brasil, quando se compara com o resto do mundo, está muito ruim. Mesmo tendo avançado aqui, a gente ainda está muito atrás. Então, essa é uma primeira constatação Só triste. para quantificar, o Brasil foram avaliados 65 países, o Brasil ficou entre os cinco últimos, né? Exatamente, ficou entre os 5 últimos, com uma desigualdade também muito grande. É um dos países que tem uma das maiores desigualdades. É, Internas, quer dizer, inter- entre. Isso aqui no Brasil. Então, eu fui olhar os dados de desigualdade, Toledo, é o seguinte.
Os 5% dos alunos de renda maior que participaram do PIRLS, eles têm a média do resultado da Suécia. Então, a gente tem uma Suécia aqui dentro. Mas os mais pobres têm o resultado do Egito, que está entre os piores. Então, a gente tem a Suécia e o Egito aqui dentro. A gente tem a Suécia e a África do Sul aqui dentro. O que a gente precisa, e aí voltando para a questão do Kennedy, né? Assim, a gente precisa enfrentar isso de frente. A educação ainda não é prioridade no Brasil, infelizmente, apesar de todas as evidências que a desigualdade educacional é a mãe da desigualdade socioeconômica, que o resultado educacional depois explica muito o desenvolvimento econômico, distribuição de renda lá na frente, até níveis de violência, saúde, cidadania, democracia, tantas outras áreas, né? Mas a gente ainda não conseguiu fazer disso uma política prioritária. Quando eu te interrompi, Priscila, você estava dizendo, ele estava falando das causas, né? Você tinha perguntado, eu parei tudo, atrapalhei tudo, Kennedy. Já tinha falado da formação dos professores. Sim, não é, atrapalhou não, porque é importante saber, e você perguntou bem, e a Lucélia Lima, só para reforçar o que você estava falando aí, Priscila, a Lucélia Lima tem o seguinte comentário: essa diferença reflete o abismo da desigualdade de renda no Brasil, quando você fala que a gente tem uma Suécia e um Egito aqui dentro. A gente roda, né? Há vários nós, mas um nó bem grandão é esse nó da desigualdade de renda, desigualdade social, que é o maior problema do Brasil, né? Mas, enfim, a é palavra de verdade. volta para você. Não, mas deixa eu comentar então sobre essa questão que foi levantada pela ouvinte, né? Por quem está aqui nos assistindo, Lucélia. pela Lucélia. Lucélia tem toda a razão, porque é um ciclo vicioso que a gente vive. A desigualdade educacional, ela causa, né? Ela é uma das causas importantes da desigualdade socioeconômica, e a desigualdade socioeconômica também é uma das causas da desigualdade educacional. Não deveria ser assim, e dá para mudar isso. Como que você muda? Tendo políticas focalizadas para os alunos mais pobres. Esse é um dos temas que eu acho que a gente precisa também encarar de frente no país, que é o seguinte: olha, a gente tem um investimento por aluno que é menos da metade da média da OCDE, quando a gente olha por aluno, tá? Quer dizer, quando a gente olha a porcentagem do PIB investido em educação no Brasil, o Brasil investe em linha com o que os outros países ricos investem, só que o nosso PIB per capita é baixo, né? Então, o que acontece? A gente tem um investimento por aluno que é baixo. Agora, para além disso, o que a gente deveria ter como quase assim uma premissa é que quanto mais pobre o aluno, maior o investimento em tempo integral, os melhores professores indo para essas escolas que atendem os alunos mais pobres, porque o que a gente precisa fazer para quem está aqui nos assistindo entender, por que a pobreza afeta o resultado final? Porque esses alunos mais ricos, eles têm acesso a uma série de outras oportunidades para aprender. Eles vão a museus, eles vão ao cinema, eles têm um vocabulário dentro de casa falado que é muito mais rico. Ele tem aquele tio advogado que de vez em quando aparece em casa e fala aquelas palavras que impressionam. Ele tem uma oportunidade de viajar, de viver outras experiências. O aluno mais Se pobre alimenta melhor. se alimenta melhor, bom ponto. Kennedy fica menos doente na infância e tem estímulos da primeira infância muito maiores. O que a gente tem é o exato oposto com os alunos mais pobres. Então, não é só a escola privada que é tão melhor, que não é verdade. A escola privada no Brasil, na média, não é tão melhor do que a escola pública, sim, mas é o que o aluno aprende fora da escola que explica uma grande parte dessa desigualdade educacional. Então, assim, quando a gente defende que educação tem que ser uma política de educação integral, com muito esporte, cultura, né, com possibilidades do aluno aprender também fora da escola, é para poder compensar essa lacuna que os alunos mais pobres têm, que os alunos de renda maior não têm, muito pelo contrário. Você acabou de responder uma pergunta da Eliane Pantoja, que perguntou se participam desse exame tanto os alunos da rede pública quanto da rede particular. Sim, né? Sim, E sim, há tô. uma diferença, mas não é a principal diferença. É mais pela localização da escola, isso que você estava explicando, essa Não, desigualdade. não, a desigualdade é pela renda do aluno. O que Uhum. explica a desigualdade é a renda do aluno. Claro que, assim, os alunos de renda maior estão preponderantemente nas escolas privadas.
porque eles têm renda para pagar uma escola privada. Os alunos de renda menor estão nas escolas públicas. Por isso que é mais difícil fazer a gestão de uma escola pública, fazer a gestão de uma rede de escolas públicas, porque a gente está lidando com alunos que têm menos oportunidades de aprendizado fora da escola, né? Então, eles chegam na escola com menos aprendizado e com menos, com um repertório menor para conseguir aprender cada vez mais. Por isso que o investimento em educação pública tem que ser grande. Agora, você disse que nós temos tanto a Suécia quanto o Egito, ou a África do Sul, em termos de qualidade de educação, nesse caso específico, a qualidade de alfabetização. Provavelmente atravessando uma avenida numa grande cidade brasileira, você sai da Noruega ou da Suécia para a África do Sul sem andar muito, né? Exatamente, e esse é um dos grandes temas que a gente precisa enfrentar. Deixa eu aproveitar e pegar aqui o gancho da primeira pergunta, então, do Kennedy. Eu falei de formação de professores, falei também de educação integral, né? O governo federal acabou de lançar um programa para expansão da educação integral no país, e é um programa que é bem desenhado. Agora, como em tudo em política social, o que ganha o jogo é a implementação, e o Todos para a Educação vai ficar bem vigilante em relação a essa implementação, porque é importante que a implementação seja feita focalizando, de novo, né? Focalizando, priorizando, privilegiando, né? Por que não dizer essa palavra? Privilegiando os alunos mais pobres, porque são os alunos que precisam de educação integral mais do que os outros. Para além disso, a gente precisa ter um conjunto de políticas, e aí, Kennedy e Toledo, não tem muito jeito, a gente precisa ter boa gestão, tanto no Ministério da Educação quanto nas secretarias estaduais e municipais. Existe uma tendência atual, que é muito positiva, que é a dos estados apoiarem os municípios nessa gestão, né? A gente tem 5.700 municípios por aí, com muitas fragilidades de gestão, e esse resultado é reflexo da gestão municipal, porque o Fundamental 1 é uma etapa cuja responsabilidade é dos municípios. Acontece que é o seguinte, aí volta, né, para a pergunta do Toledo da desigualdade. Essa imensidão, né, de municípios que a gente tem no país também é de muita desigualdade, para além do socioeconômico, mas também da sua capacidade de gestão. Então, os estados terem equipes próprias para apoiar os municípios na gestão municipal também é um outro caminho muito importante, e a gente tem ajudado o MEC a pensar em instrumentos para que a política educacional federal apoie os estados, para que os estados apoiem os municípios, e que mesmo com a troca de governos, que é inerente à democracia, ainda bem, né, que a gente ainda vive numa democracia, que essas políticas prioritárias elas não se percam no tempo por conta da troca das gestões. Então, esse também é um ponto importante, porque Toledo e Kennedy, esses países que estão nos primeiros lugares nessa avaliação, eles investem mais em educação há muito mais tempo, há mais de um século a mais do que o Brasil. Então, o Brasil só passou a realmente investir em educação depois da Constituição de 88, né? Então, é muito recente. Esses países, eles fazem esse investimento num montante maior há muito mais tempo. Eles têm essas políticas de educação integral, nenhum deles forma professor à distância, gente, nenhum deles. Você pega a Singapura, que é um dos primeiros lugares, é o primeiro lugar, eles têm uma escola nacional de formação de professores que é seríssimo, é muito sério. Inclusive, o diretor foi entrevistado no Roda Viva aqui no Brasil, porque é uma experiência absolutamente incrível como eles formam professores. Não é à toa que Singapura tem esse resultado. Nenhum país que está ali entre os primeiros lugares forma professor como a gente forma, dessa forma absolutamente, enfim, é um descaso que a gente tem em relação à formação de professores. Existem estudos mostrando a diferença de eficácia de um professor formado à distância do que formado em aulas presenciais? Não tem aqui no Brasil, porque o formato brasileiro ele é muito único, Toledo. Assim, a gente, além de formar à distância, esse professor ele é formado de forma assíncrona, né? Está começando a surgir, o BID fez um primeiro estudo mostrando um efeito negativo, né, comparação com outros países,
mas mais estudos terão que ser feitos. Esse EAD assíncrono, que não é nem o que a gente está fazendo aqui agora, né? O que a gente está fazendo agora é um síncrono, né? Eu Tá todo converso de. mundo assistindo ao mesmo tempo, depois vai ficar assíncrono quando for on demand. Mas a minha conversa com vocês é síncrona, né? A gente está Sim. conversando e dialogando na hora. É, a formação EAD que a gente tem no Brasil, a maior parte é assíncrono, né? São vídeos pendurados numa plataforma, textos de PDF. Então, imagina que professor, ele precisa ter vivência, ele precisa viver a sala de aula para poder aprender a ser um bom professor, né? Professor é uma atividade prática, né? Claro que tem uma teoria muito importante, mas ela é humana, ela vai sendo, né, aperfeiçoada com o tempo, e esse tempo da formação inicial é muito importante. E aqui no Brasil, o que a gente tem é E para a essa. gente conseguir essa sincronia, é uma medida que tem que ser tomada pelo Congresso Nacional, é o Ministério da Educação que tem que criar um programa para poder fazer isso de uma maneira mais efetiva. Já existe algum tipo de programa que está tentando resolver esse problema, Priscila? Então, essa questão da formação de professores à distância é uma responsabilidade estritamente do governo federal. Tá aí uma coisa que a gente pode cobrar lá do ministro Camilo Santana, mudar essa situação. Hoje, o Ministério da Educação, ele é muito permissivo em relação a esses cursos. A avaliação também, ela vem mostrando, o ENAD acabou de ser divulgado, né? O curso de pedagogia é um dos que tem a menor nota no país. Os alunos têm uma nota horrorosa na pedagogia brasileira. E ENAD vem a ser. o ENAD, desculpa. O ENAD é a avaliação dos cursos do país, que avalia os cursos de Direito, Medicina, Pedagogia, enfim, todos os cursos de ensino superior. E os cursos de Pedagogia têm um resultado muito, muito ruim, né? É o pior do país. Então, está na mão do governo federal. Primeiro, ter uma avaliação que realmente dê uma medida dessa qualidade da formação dos professores e, efetivamente, feche cursos que não estão formando bem os professores. Tem que fechar curso, porque esses cursos são cursos que são oferecidos por universidades privadas, que ganham muito dinheiro com esse ensino à distância, que tem um custo baixíssimo, né? Depois que você já pagou ali a primeira formação, você depois basicamente coloca todo o recurso no bolso. Elas têm um lucro muito grande com esses cursos, e esses futuros professores depois vão ingressar na sala de aula e vão prejudicar milhares, milhões de alunos brasileiros, né? Então, fechar esses cursos, e uma das propostas que a gente vem São trabalhando... cursos caça-níquel, né? Caça-níquel mesmo, é isso. Caça-níquel total. Eu sempre digo que assim, a gente tem a farra do EAD, é uma farra. Um monte de gente ganha dinheiro, é um pacto de mediocridade horroroso, mas quem está perdendo é o aluno brasileiro e o país. A gente tem Até onde trabalhado. eu vi a última vez, faz alguns anos, tinha muitos parlamentares que eram donos de universidades privadas, né? Pois, por isso que eu falei de lobby, viu, Toledo? Vocês estavam falando de lobby, né, dos militares no bloco anterior. Aqui tem um lobby muito grande, não só no Congresso, mas dentro do Ministério da Educação também, tá? É importante dizer isso em várias gestões, né? Não é nessa, né? Em várias gestões, assim, a gente tem um lobby muito forte do ensino superior privado lá no Ministério da Educação. Mas voltando, uma das políticas que a gente tem pensado com o Ministério da Educação é uma prova nacional de ingresso na carreira docente. Fazer um Boa. paralelo meio assim grosseiro, mas como se fosse uma OAB para professores. Então, assim, olha, você quer enganar os alunos? Tudo bem, mas os alunos vão saber que poucos depois conseguem ter uma nota boa nessa prova de ingresso na carreira docente. E aí você naturalmente, né, por via do mercado, por transparência de resultados, os alunos vão deixar de frequentar esses cursos porque vão querer uma profissão. Ô, Então, Priscila, vocês já fizeram essa proposta para o Camilo Santana? essa proposta nem é nova, viu, querido? A gente Ah, aperfeiçoou uma proposta que o Fernando Haddad, quando era ministro da Educação, tentou, bateu na trave, porque vocês verem como o lobby é muito forte lá, bateu na trave, ele acabou, isso foi já no final do mandato dele, ele quase conseguiu colocar isso de pé. A gente voltou a estudar o assunto, mas aperfeiçoou.
Desculpa, bateu na trave por quê? Tinha que ser aprovado no Congresso, não passou dentro do próprio Ministério, o lobby foi mais forte. Onde que trave que foi essa? A trave é o lobby das privadas, sem dúvida nenhuma. Em tese, não precisa de nenhuma participação do Congresso aqui, mas você precisa aperfeiçoar o instrumento de avaliação. Você tem uma série de políticas internas do MEC que são, tem uma certa complexidade técnica, mas não é esse o problema. O problema realmente é você convencer as universidades privadas, né, de que isso é uma boa, e ali tem toda a pressão, mas também as públicas, viu, Kennedy e Toledo, porque as públicas, elas formam, é, os cursos de educação são cursos que não necessariamente preparam o professor para a sala de aula. E ali também elas ficariam expostas. E a gente sabe que as federais também têm uma importância, né, ali como voz dentro do Ministério da Educação. Agora, esse é um tema que vai precisar ser enfrentado, caso contrário, a gente fica o tempo inteiro repetindo essas más notícias, sabe? Porque professor é a base. O professor, Uhum. desculpa, Toledo, eu sei que você está querendo perguntar, mas o professor é o teto. O tamanho do teto dessa casa é o professor, a qualidade do professor que dá. Se a gente não investir em professor, a gente sempre vai ter uma casa pequenininha. Se a gente quiser realmente ter espaço para crescer em termos de resultado, a gente precisa melhorar a formação de professores no país. Vis-à-vis a essa necessidade que você acabou de descrever tão bem para subir o teto da nossa educação, o que foi feito até agora, nesses primeiros 4, quase 5 meses de governo, aumento do valor da merenda escolar, aumento do valor das bolsas, o que você destaca que pode ter um impacto imediato, o que foi importante e o que não foi feito ainda? Olha, a gente, enfim, a gente já está quase chegando em 5 meses de mandato. Eles lançaram recentemente, foi na sexta-feira passada, um programa importante para ampliação do tempo integral, né, das escolas de educação integral no país. Esse é um passo muito importante. No entanto, eu acho que é importante o Ministério da Educação começar a ganhar um pouco mais de ritmo para, assim, é uma pasta que é uma agenda extremamente positiva, pode ser extremamente positiva, e ter um ritmo maior de lançamentos, porque a gente tem o ministro e a secretária executiva que vieram do estado mais bem-sucedido na educação pública brasileira, que é o Ceará. Se tem um time que sabe fazer, é esse time que está lá no Ministério da Educação. E por Claro que 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 não está andando, Priscila? Porque olha, essa observação que você está fazendo, eu escuto em relação a outros setores do governo, uma certa lentidão. Claro que o governo Bolsonaro foi um governo abaixo da crítica, de destruição de políticas públicas, e recuperar isso dá trabalho. Mas você falou bem, são 5 meses. O que está faltando para ganhar mais velocidade? olha, no caso do Ministério da Educação, não vou falar das outras áreas, né, mas no caso do Ministério da Educação, aconteceu isso, né, que você acabou de dizer, assim, o desmonte no MEC realmente foi muito profundo, tá? Então, assim, demorou para arrumar a casa, eles estão demorando para arrumar essa casa. Tem um outro ponto que é a implementação do novo ensino médio tem dado muitos problemas no país, e isso acabou capturando uma grande parte da agenda do MEC, né? Então, assim, o próprio ministro Camilo Santana, a equipe ali, não estava, logo quando eles começaram a sua gestão, eles não estavam planejados para colocar tanto tempo nesse tema, como eles têm colocado, e precisam colocar mesmo, porque, de fato, tem uma série de questões que precisam ser, arrumadas, então isso também acaba atrasando. Tem um outro ponto, Kennedy, que é uma questão política. Esse é um governo de uma frente ampla e que gerou, né, uma expectativa muito grande em relação à participação de vários atores. Então, a agenda de vários ministérios e também a do Ministério da Educação tem sido muito ocupada por atender pessoas, assim, desde Congresso, sociedade civil, especialistas, universidades, diversas pessoas que ficaram 4 anos sem nenhum tipo de participação. Então, esse também é um governo de portas mais abertas. Tem um lado E ruim aí disso, tinha uma demanda reprimida enorme, né? Enfim, que a uma demanda sociedade reprimida. não ouviu.
gigante, sabe? De poder falar, de levar demandas, de levar problemas, né? De poder dialogar. Quer dizer, a gente ficou 4 anos sem poder dialogar nesse país. E o diálogo, ele é importante e toma tempo, né? Então, isso também acaba fazendo com E discutir que política pública dá trabalho, como você está falando, né? A gente ficava discutindo se a urna funcionava ou não funcionava, se ia ter golpe ou não, ou seja, tem que discutir política pública, né? Então é uma oportunidade. Mas e ouvir política e discutir política pública ouvindo vários lados, ponderando, isso, porque ninguém é dono da verdade. isso. Então, o Ministério Sério faz isso. O problema, que eu acho que deixa todo mundo mais assim ansioso em relação a lançamento de programas, a ter o Ministério da Educação mais vocal, é porque a gente passou por duas pragas concomitantes, né? A pandemia e governo Bolsonaro. Então, quer dizer, isso gerou uma desorganização na educação pública tão grande que, obviamente, a expectativa em relação a esse governo também é enorme. Então, mas eu acho importante botar pressão, sabe? Eu acho que a gente tem que botar Sim, pressão. Eles precisam entender que a gente espera muito deles, e a gente espera muito deles porque tem competência, né? Ali tem um grupo técnico competente para entregar muito nesses 4 anos. Ô, Priscila, enquanto você estava falando aí, eu já estava tentando poupar a sua missão em glória que a gente reserva para todos os nossos entrevistados, que é fazer uma síntese em 75 caracteres de meia hora de conversa, né? E a pergunta que a gente é que ele canalizou aqui no gosta pouco nosso. de fazer síntese, viu, Priscila Toledo? Ele está viciado em fazer pergunta e fazer síntese. Então, você não vai ter a Não, chance, mas não. aqui, sabe o que é? Mas isso daqui eu aprendi com os meus pais, que eram os dois professores. Você precisa ter uma síntese no final da aula, para o cara saber o que que ele aprendeu, né? Olha, isso daqui, pelo menos, é o que você deveria ter aprendido. Se você não sabe, não entendeu nem isso daqui, melhor volta de Justo, novo, justo, justo. repete. É, a pergunta era: por que os alunos do Brasil ficaram entre os mais mal alfabetizados do mundo? E eu ver se eu consegui sintetizar, porque não é fácil, é muito mais complexo, são vários fatores, como você disse, mas eu tentei a seguinte formulação: desgoverno e má formação de professores causaram alfabetização deficiente. Eu vou ter que Vai lá, vai lá, vai lá. síntese. Não, porque eu acho que tem um ponto que é importante, tem dois que estão faltando na tua síntese, tá? Mas que dá para colocar em 75, vamos ver. Um é o histórico do país. Uhum. A gente não faz uma educação de primeiro mundo do dia para a noite. Então, a gente precisa ter uma política focada nas políticas de maior impacto por mais tempo, e isso exige investimento, tá? Uhum. Esse é um ponto. E a outra questão é que não tem bala de prata. Então, formação de professores, obviamente, foi um tema que eu enfatizei aqui, mas a gente precisa ter um conjunto de políticas públicas, por isso que é tão difícil você conseguir resultados em educação. Uhum. É um conjunto de políticas públicas é, andando de forma coordenada por muito tempo. Então, Uhum. acho que essa é a Perfeito. síntese melhor, Toledo. Entendi. Então, a falta de políticas e investimentos continuados causam uma alfabetização deficiente. É por aí? Bem melhor, bem melhor, bem melhor. Falta de investimentos e políticas continuadas causam alfabetização Coube? deficiente. Se não coube, eles dão um jeito lá agora. Eu já fiz muito aqui. E já fui corrigido ao vivo pela Priscila. Muito bem corrigido, tá Vai, certo? vai, Agora, então. A agora não é síntese mais era meu. dela, exato. Aprende. Ai, meu Deus, que responsabilidade. Não, mas tá vendo? É assim que funciona. Trabalho, como é que é? Educação, você falou, trabalho coletivo, né? Exatamente. A gente aprende um com o outro aqui. Eu não seria capaz de fazer Exatamente. isso. Você é super capaz. Ô, Excelente. Priscila, é Muito sempre bom. um prazer te escutar, viu? E aprender Não, com você. E é sempre bom que você venha ao programa e sempre acompanhando. Parabéns aí pelo seu trabalho, por tudo que você está fazendo e E por a, tudo e a pela gente educação também. promete, né, Kennedy, chamar a Priscila aqui um dia para comentar alguma notícia boa também. sim, Vai por ser favor. raro, mas a gente vai tentar. Não, e educação tem sim, tá bom. Foi Gente, um prazer para prazer. vocês também, super bom. Uma boa noite para todos. Obrigado.